Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, os direitos relacionados ao INSS, segurança, entre outras tantas demandas. Além de respondermos as perguntas que você encaminha para a gente, contamos com a presença do vice-presidente da FESERGS e presidente da AMAPERG Sindicato, Flávio Berneira, e do diretor do AFOSEF Sindicato, Ives Lucas. Esses são os convidados do programa de hoje, mas antes de tudo, vamos ao fato jurídico da semana. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou procedente o restabelecimento de auxílio-doença a uma beneficiária desde a cessação indevida até o seu óbito, em favor da filha dela, sucessora processual. O TRF1 destacou que a autora faleceu antes da realização da perícia. No entanto, o início da incapacidade em sede administrativa foi fixado em fevereiro de 2000. O magistrado esclareceu que a segurada era portadora de neoplasia maligna do colo do útero, fato que dispensa o cumprimento de carência para o recebimento do benefício. Decisão óbvia e objetiva do TRF1. O INSS deve usar seus esforços e o dinheiro público para contestar pedido que não seja a clara interpretação legal. A eficiência constitucional exige conduta profissional dos órgãos estatais. Bom, então a gente vai responder a partir de agora as dúvidas, as perguntas que você encaminha para a gente pelos nossos canais de interatividade, para o nosso celular, para o nosso e-mail. Você se comunica aqui com Boca no Trombone da sua TV Bandeirantes. Primeira questão vem lá de Canoas, é do João. Quanto tempo demora para o juiz dar sentença de auxílio-doença? O tempo é menor que em outras causas? Bom, João, em regra, aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, na maioria das subseções judiciárias, o tempo está sendo para prosseguimento de uma ação, como é o pedido de auxílio-doença, em torno de 9 a 10 meses. É a média que leva para que a sentença seja proferida, porque antes dela houve a apresentação das razões da parte autor, né, a realização de uma perícia médica, a contestação apresentada pelo INSS, eventual réplica e, posteriormente, a possibilidade de se argumentar outras provas ainda dentro do processo. Então, isso tudo está levando, em média, 9 meses aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sim, é um tempo que ele é menor, né, do que outras demandas que, como pedidos de aposentadoria, por exemplo, há uma necessidade muito maior de se esmiuçar questões que não no benefício por incapacidade. O Aldonir Oliveira, lá de Bento Gonçalves, tenho 30 anos de trabalho na mesma função, trabalho no transporte de carga seca e 56 anos de idade. Tive problemas na coluna, fiquei afastado por 3 meses, mas a dor continua. Tenho direito a retornar ao INSS como acidente de trabalho? Bom, você recebia, pelo que deu para entender da sua pergunta, Aldonir, você recebia o auxílio-doença previdenciário. Agora você quer trocar, modificar para o auxílio-doença de caráter de acidente do trabalho, acidentário. Isso, na verdade, não é possível, porque a motivação ela é única, né? A empresa ela não pode, no decorrer do andamento do seu pedido, fazer essa troca, fazer essa alteração. Então, se foi definido lá atrás e entendido assim, pelo médico do trabalho, pelo perito do INSS, que o auxílio-doença tem um caráter previdenciário e que se originou de uma incapacidade laborativa, não pode agora modificar e trocar a espécie do benefício, tá bom? Um abraço a toda Bento Gonçalves aí que nos presta grande audiência. Bom, está conosco na manhã desse domingo o vice-presidente da FESERGS e presidente da AMAPERG Sindicato, Flávio Berneira, e a gente vai falar sobre várias questões, né, que se relacionam à segurança, mas no primeiro momento queria saber a opinião. Hoje, daqui a pouquinho, inicia a votação nos 497 municípios gaúchos, a eleição municipal, também em todo o Brasil, né? E queria saber, presidente Flávio Berneira, a importância dessa eleição
para os servidores públicos, em especial no que toca à sua área, né? A área da segurança pública. Apesar do município não ter uma competência e uma responsabilidade total sobre o andamento da segurança pública, isso compete muito mais aos estados, mas sim, os municípios podem fazer e mais, né? Devem fazer a sua parte no combate à insegurança que assola todo o estado. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos. Na verdade, já fez uma síntese primorosa a respeito do nosso entendimento, porque é exatamente esse, os municípios não podem ficar como meros assistentes das questões que constitucionalmente são de obrigação primeira do Estado, a exemplo da segurança pública. Então, o município pode, a exemplo de muitos municípios que assim o fazem, né, estabelecer políticas efetivas que venham contribuir com a segurança pública e mesmo demandando, né, pressionando os governadores, os deputados estaduais para que esse tema, entre outros que são da esfera do poder público estadual, né, para que tomem providência, porque o crime ele ocorre no município, são nos bairros, o Estado, enquanto ente, é muito mais algo abstrato, muito mais aquele que estabelece políticas públicas, mas o trato, a lida direta com o cidadão, com a cidadã, é feita nos municípios, nos bairros, né? Importante lembrar que nós agora que estamos aí em mais um processo eleitoral, Solano, que os servidores públicos não acima de todos, mas enfim, têm razões de sobra para terem muito interesse nas questões eleitorais, porque nós, servidores públicos, né, todas as questões que nos dizem respeito dependem de lei. Mesmo um reajuste salarial, a nossa ascensão funcional, tudo depende de lei, né? Hoje nós estamos aí num processo municipal, né, mas que tem igual importância. As nossas questões são demandadas, são definidas por deputados estaduais, é bem verdade, mas os deputados estaduais aí, na sua esmagadora maioria, quase que a totalidade, fizeram carreira política começando como vereadores, né? Tem sua base nos municípios, tem sua base no né? interior. Então, o reflexo, inclusive nas eleições do próximo período, a deputados e mesmo para governadores, tem tudo a ver com as eleições que estão acontecendo hoje nos municípios. Então, é importante que todos os servidores estejam muita clareza, se acompanhem, né? Conheçam os candidatos, quais os seus compromissos, né? No exercício da sua cidadania enquanto eleitor, mas também com destaque, com a compreensão de que o servidor público ele tem que ter uma visão muito aprofundada, né? Muito próxima dessa realidade, porque, como disse, tudo na nossa vida funcional depende de leis, né? Nada na nossa carreira se move sem que uma lei seja aprovada. Como eu disse, desde um reajuste salarial, que na iniciativa privada depende de uma negociação entre partes, no nosso caso, depende de processo legislativo, né? E assim todas as questões. Então é importante aí que os servidores públicos, de uma forma geral, tenham uma participação efetiva, acompanhem, conheçam as propostas dos candidatos para que tenham um voto aí que reflita aí o interesse dos servidores públicos e, por extensão, o interesse dos serviços públicos. Sem dúvida. Presidente Perneira, na sua área, na área da segurança pública, né? Muito se falou durante a campanha aqui dentro da capital, que grande parte dos candidatos tem um planejamento de inserir junto à guarda municipal maiores funções no sentido de auxiliar, né, a segurança como um todo. Na visão da Amaperic Sindicato, é uma boa medida? Eu diria na minha visão pessoal, não fiz essa discussão para ter aqui uma visão da instituição Amaperic Sindicato, né? Eu acho que sim, eu acho que guardada, claro, que os limites constitucionais, né, é importante que nós se avalie a possibilidade de se garantir para que esta força de trabalho, né, que está aí distribuída por todo o Estado, enquanto força de segurança localizada, municipal, por meio das guardas municipais, que por essência tem que zelar pelo patrimônio municipal, né, que ela possa vir desempenhar um papel com uma maior abrangência, no sentido de vir contribuir para uma segurança mais efetiva, né? A exemplo das câmeras que nós temos aí em muitos municípios, como na capital aqui, que tem o foco originário, né, para acompanhamento do trânsito, né, e que poderia ser muito bem utilizada em parceria com os órgãos de segurança para monitorar áreas de crime, para monitorar a ocorrência de crimes, a questão de carros envolvidos também com carros roubados, enfim, né?
Acho que as prefeituras podem contribuir de forma muito mais proativa aí na questão da segurança pública. É um equipamento que, na verdade, está sendo subutilizado, né? Exatamente. Por uma má gestão, um mau planejamento, poderia trazer muito mais eficiência em várias áreas aqui no município de Porto Alegre e também em outros que têm esse tipo de equipamento. Muito obrigado, presidente Flávio Berneira. Segue com a gente na manhã desse domingo. Está conosco também para representar os técnicos tributários, o AFOSEF Sindicato, o diretor jurídico da entidade, o Ives Lucas, né? Obrigado, Ives, por estar com a gente na manhã desse domingo. E a gente vai repercutir, né? A AFOSEF Sindicato, ainda no mês passado, teve uma importante vitória, que foi fazer com que mais de 100 técnicos tributários fossem galgados aí ao serviço público, uma demanda antiga, né, uma necessidade da categoria. Agora a discussão, o debate, não é, Ives, é saber aonde estarão alocados esses profissionais que fazem tanta diferença, né? Aqueles profissionais que lá na ponta podem aumentar a arrecadação do Estado, o que a gente precisa bastante. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, Flávio. Realmente foi uma vitória, o trabalho de 2 gestões. Nós conseguimos agora, nos 45 do segundo tempo, a nomeação de 100 técnicos, que vem a fortalecer. Apesar de estar bem defasado o quadro, com mais de 300, 400 vagas, Sim. eles vão, desde que bem utilizado pela gestão fazendária, se colocados na área fim de fiscalização extensiva, poder contribuir. Este é um grande problema hoje, a questão de gestão, de finalidade, o que se espera na Secretaria da Fazenda. Então, nós temos a esperança de que, se lotados na área fim, esse retorno seja mais rápido possível para o Estado. E questão das eleições agora, estavam comentando aqui, Claro. é uma questão de sempre se rever a questão da reforma tributária. Porque o que ocorre? Os municípios cada vez mais demandados para a saúde, para a educação, para a segurança, e sem verba, sem retorno. É injusta hoje a questão tributária no país. Sim. Então, é uma hora também de começar a questionar isso. Por que o município tem que dar segurança, tem que dar educação, tem que dar saúde e não tem verba? Ela vai para Brasília e não volta. Ou volta, tem que ser mendigada. A repartição ela é muito mal feita, É né? muito desproporcional. inadequada, né? Se é no município que ocorre as coisas, não adianta. Nós não podemos cair também na era da fiscalização eletrônica ou da segurança eletrônica com câmeras. Se nós não tivermos efetivo, não vai resolver. Não adianta a Câmara mostrar que o cidadão está sendo assaltado se não tiver uma guarnição perto. Sim, Né? sem dúvida. O mesmo ocorre com a fiscalização. Não adianta haver só a eletrônica se não houver a fiscalização extensiva. Uma barreira fiscal, uma interligação entre as secretarias, Fazenda, Segurança, Agricultura, onde uma barreira fiscal pode se evitar o tráfico de armas, de drogas, porque eles vêm em caminhão, muitas vezes. Então, uma fiscalização preventiva nisso, enfim, ajuda a segurança, questão sanitária da agricultura, né, questão de saúde, mas parece que as secretarias não conversam entre elas. Sim, e justamente, né, Ives, essa questão de se alocar profissionais, técnicos tributários em posições estratégicas, faz com que, por exemplo, se evite um aumento na carga tributária até dos municípios. Estamos falando aqui das eleições, que vão começar daqui a pouquinho, justamente, né, porque é uma engrenagem. Se há uma arrecadação maior, há uma desnecessidade do governo municipal estar elevando os índices, os valores dos seus tributos. Justamente, nós viemos batendo essa tecla que a crise é muito mais de receita, né? Nós temos que procurar essa receita que não está sendo buscada. Ao contrário, majorar imposto não resolve nada. Sim. Aumenta a sonegação. Isso está comprovado. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, no final do ano passado, aumentou a alíquota de ICMS. De que adiantou isso? Nada. Prova está que os salários estão parcelados. Nós continuamos com os salários parcelados. A dívida da União agora não está sendo paga parcela. Por quê? Alguém está tendo prioridade em receber esse dinheiro? A gente tem que saber disso. Sem dúvida. E então a eleição também é questão de saber de projetos de gestão. Nós não podemos cair na situação de escolher porque eu não gosto disso ou daquele, né, momentaneamente, e não ter um projeto. Tem que ser bem claro os projetos.
Cada vez mais transparência. Mais né? transparente. Transparência é muito necessário. Bom, próximo bloco eu vou querer saber do Ives Lucas, assim, dentro daquele mapa que o AFOSEF Sindicato faz, né, das necessidades da categoria, de implementar os novos chamados, né, os novos servidores, quais são aqueles pontos, Ives, onde há uma maior defasagem? Efetivamente, para a gente trazer essa eficiência que a gente está conversando, aonde que a gente vai conseguir alocar melhor o material, o recurso humano, para trazer mais receita para o estado do Rio Grande do Sul. É daqui a pouquinho no próximo bloco. Mais interatividade, o Nelson, aqui de Porto Alegre, tenho 64 anos, me aposentei com 55 de idade e 35 de contribuição, mas continuo trabalhando. Gostaria de saber sobre a desaposentação. Olha, Nelson, para você, né, e para todos aqueles desaposentandos, aqueles que ingressaram com os pedidos na Justiça, a notícia que saiu na penúltima semana do mês de setembro foi de que a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, já aprazou a data para a continuidade do julgamento. É nesse mês, no mês de outubro, no próximo dia 26. Lá já está marcado, vamos ter a continuidade do julgamento da desaposentação. Relembrando, nós temos 2 votos contrários, 2 votos favoráveis na questão da desaposentação, portanto, faltam 7 ministros a votar e a perspectiva que se tem, né, mediante o voto do ministro relator, é que tenhamos sucesso nesse pedido da desaposentação. Alguma coisa, aqueles desaposentandos, né, vão certamente ter de notícia concreta durante esse mês, tá bom? Mais uma antes do nosso intervalo comercial. O Mário, lá de Caxias do Sul, me aposentei em 2010 e continuo trabalhando. Quero saber se existe como pedir um novo cálculo do benefício. Mário, é justamente a questão da desaposentação. Para o aposentado que continua a verter contribuições, ele tem que acessar um escritório de advocacia da área previdenciária, levar a sua documentação, para que lá o profissional consiga fazer esse cálculo, para saber se efetivamente é compensador o pedido da desaposentação, entrar na justiça. E recomendo, o quanto antes, para que o seu processo já passe a ter os efeitos dessa eventual decisão que vai acontecer, como eu referi, no próximo dia 26 de outubro. Pequeno intervalo, já já a gente retorna com mais dúvidas respondidas para você, além do bate-papo com os convidados de hoje, o AFOSEF Sindicato e a FESERGS, aqui no Boca no Trombone, ano 27. Muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, os direitos do INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Ainda dentro da nossa interatividade, o Valdir, lá de Osório, um abraço aí à audiência do nosso litoral norte. Tenho 52 anos de idade, 34 anos de contribuição e mais 4 anos rurais. Posso me aposentar? Valdir, devidamente comprovados esse período que você trabalhou na lavoura, né, com os documentos adequados, você vai somar 38 anos de contribuição, com aqueles 34 em carteira. Portanto, você já supera a exigência legal, que são os 35 anos para a aposentadoria por tempo de contribuição. Importante, você no cálculo vai ter a incidência do fator previdenciário, certo? Porque no somatório você não atinge o número 95, somatório que eu digo, da idade mais o tempo de contribuição. Para aqueles segurados que têm nessa soma 95 pontos ou mais, não há incidência do fator. No seu caso, haverá fator previdenciário para reduzir a sua média de contribuições, tá bom? Respondido aí para o Valdir, lá de Osório. Bom, estava conversando com o presidente Flávio Berneira e a mobilização no que toca à segurança pública tem sido muito grande, né? Tanto que nas últimas 2 semanas do mês de setembro tivemos 2 grandes movimentos e a Maperg Sindicato, assim como a FESERGS, estiveram lá presentes, Flávio.
É verdade. A gente tem marcado quase que mensalmente, desde o ano passado, atividades do Bloco da Segurança Pública. E a FESERGS apoia, até porque quase que a totalidade das entidades que compõem o bloco são ligadas à FESERGS, e mesmo que não fossem, obrigação da FESERGS estar apoiando o movimento do setor público, dos diferentes sindicatos. Pois bem, nós realizamos um ato que aquele foi das cruzes, que teve repercussão nacional, foi até uma ideia nos trazida de um diretor da Mapex, de uma experiência que ele acompanhou lá na Bahia, né, que é o movimento Basta. Fizemos aquela panfletagem no aeroporto, parece que era um prenúncio da tragédia, depois ocorreram aqueles crimes ali. Mais recentemente fizemos na rodoviária de Porto Alegre. Estaremos realizando agora no final do mês um ato junto aos fóruns do centro jurídico ali. Isso, os fóruns dos diferentes estados. Não está bem certo ainda se vai ser no final de outubro, se vai ser um pouco antes, a gente vai estar divulgando aí, mas já podem acompanhar os nossos espaços, né? A gente vai estar divulgando. São atos mensais, né, feitos pelas entidades da segurança pública. Sabemos que até às vezes nos cobram, mas nem com greve conseguiram reverter a questão do parcelamento salarial, mas na verdade o propósito nem é esse, o propósito é mostrar aquilo que a gente vem afirmando há bastante tempo, que a criminalidade no estado e em Porto Alegre está crescendo como nunca, tanto é que Porto Alegre já está sendo considerada uma das 40 cidades mais violentas do mundo e ponteando aí, sendo a primeira no país inteiro, né? Então isso é muito preocupante, a obrigação nossa é fazer essa denúncia de forma permanente, até que se busque medidas efetivas, né? A começar pela contratação urgente de servidores para todas as áreas da segurança pública, porque o enfrentamento a curto prazo da questão da violência se faz com investimento em segurança pública, né? Sabe-se que para diminuir a criminalidade, com projetos de médio e longo prazo, bom, aí vamos investir nas questões de educação, assistência social e outras questões, mas a resposta que tem que se dar agora, né, é investimento na segurança pública com prioridade número 1 para a contratação de servidores para todas as áreas da segurança. E a gente sabe, né, que sem uma mudança de caráter estruturante, essa reversão, ela cada vez fica mais difícil, não é, Flávio? Porque o que os governos que se sucedem fazem são apenas paliativos, né? Não tomam medidas mais duras, que são necessárias para que a gente contenha o crime. Por exemplo, os especialistas referem que o tráfico de drogas é efetivamente o tipo de crime onde se aumenta cada vez mais a possibilidade de mortes e, em cima disso, os próprios presídios recebem uma quantidade muito grande dos apenados por esse tipo de infração. Na verdade, o tráfico está praticamente ligado a quase todos os crimes, né? Com raras exceções, né? O tráfico, em alguma medida, está ligado. Então, por isso que se impõe se investir, por exemplo, em inteligência. Nós que conhecemos a área sabemos que quando prende aquele microtraficante, aquele camarada na esquina de uma vila vendendo, não está resolvendo, não está atacando o tráfico. No outro dia, uma hora depois, já tem alguém substituindo ele, né? Então, buscar políticas efetivas de combate aos crimes que dão vazão a outros crimes, né? A exemplo do tráfico, com prioridade na questão do tráfico de drogas, né? Se impõe, sob pena nós vivemos aí dias cada vez piores para a segurança do nosso Estado, que já está bem abaixo da crítica, né? É o que a gente não quer, né? Não queremos, sem dúvida. com certeza. Muito obrigado, presidente Flávio Berneira, do Amaperg Sindicato, e também representando a FESERGS na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. Estava conversando no bloco anterior com o Ives Lucas, diretor jurídico do AFOSEF Sindicato, e perguntei para ele quais são aqueles locais, quais são aquelas funções aonde seria mais importante, seria mais adequado que o governo do Estado viesse a alocar o recurso humano que está chegando, esses novos técnicos tributários, Ives Lucas. Pois é, Solano. Como eu havia te dito antes, pelo fato de ter 10, 12, mais de 12 anos sem concurso, a defasagem é grande em todas as áreas da Fazenda. Ocorre assim, que para manter pelo menos os postos fiscais de fronteira, que é a área fim de fiscalização extensiva, e as turmas volantes, seria necessário locar todos nessa área. Sim. Apesar da defasagem de toda a Fazenda, porque o que ocorre? O número de aposentadorias é muito grande. Praticamente o pessoal que está entrando, talvez não cubra os que se aposentam esse ano. Como nós já tivemos o fechamento de postos fiscais importantes, inclusive teve semana passada
anunciaste até no teu programa, apreensão de cargas de arroz, Verdade. justamente onde foi fechado um posto fiscal. Então, nós já tivemos 16 postos fiscais, hoje nós temos 8. Quer dizer, mais de 50% foram fechados, ficaram alguns maiores, mas com tendência a fechar por falta de pessoal também. Então, essa turma que está entrando, nós entendemos que elas têm que ir para a área de fiscalização ostensiva. Ou posto fiscal, ou turma volante, que também, das 80 que já teve o Estado, hoje tem menos de 20. E precariamente, porque também não tem batalhão fazendário para acompanhar, para fazer as barreiras. Então, cada vez fica mais difícil. Botar na fiscalização ostensiva é a possibilidade de aumentar a arrecadação. Senão, passa tudo pela fronteira. Passa contrabando, passa pirataria, passa droga, passa armas, tudo passa na estrada e nas nossas fronteiras estão desguarnecidas. Infelizmente, essa é a realidade. Então, é muito importante colocar esse pessoal, esse sangue novo, para fazer essas operações nas fronteiras e nas estradas. Tá certo. E realmente, né, porque o que tem se buscado nos últimos anos, através desse trabalho de excelência do AFOSEF Sindicato, é mostrar cada vez mais que no momento que o Estado efetiva uma gestão eficiente e consegue trazer mais receita, todos esses problemas, o pouco investimento na área da segurança que a gente estava conversando com o Flávio Berneira, a questão do parcelamento de salários, as outras áreas vitais que são saúde e educação, também consegue ter um apanhado maior de recursos para poder fazer com que os professores estejam estimulados, que as escolas estejam bem, né? E a área da saúde também com um pronto atendimento, o que falta muito, né, Ives? Então, efetivamente, é um trabalho que vai ser não só em prol da categoria, né? Mas, enfim, um trabalho social para o Rio Grande do Sul. Com certeza, a ideia é essa, é uma visão de Estado, né, melhor para todos. E isso, a eficiência da fazenda é necessária, da segurança, pelo menos os serviços básicos têm que funcionar e funcionar bem. O Estado mínimo. Né? Já que querem, falam tanto do Estado mínimo, mas que seja ele eficiente. Exista, né? E exista e seja eficiente. Porque certo. senão não tem como. E se nós não cuidarmos, se fala muito do servidor público é a causa do problema, é a questão da previdência, mas dos sonegadores pouco se fala. Exato. E hoje... E é um dos grandes motivos, né? Isso. Nós, com o Sonegomos, estamos mostrando o quanto se deixa de arrecadar em função disso e é quem perde a sociedade. Verdade. Muito obrigado, Ives Lucas, diretor jurídico do AFOSEF Sindicato. Bem, para você que encaminhou as perguntas, confira logo mais na nossa fanpage, aí em facebook.com/programa Boca no Trombone, as respostas daquelas que a gente não conseguiu levar ao ar aqui para os telespectadores que gentilmente mandaram para a gente na manhã desse domingo. Ponto final do Boca, que vai ao ar sempre aqui na Band TV, das 7h30 às 8 da manhã, todos os domingos, para você conferir a reprise, ficar por dentro do programa, que vai ao ar lá na Rádio Bandeirantes. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/programa Boca no Trombone, e também o nosso portal, né, que é programabocaноtrombone.com.br. Bocano 27, muito mais interatividade para você.